Olá, olá, seja muito bem-vindo ao novo podcast Pode Ser Uai, o podcast mais mineirinho da internet. É isso aí. Meu nome é Grace, esse aqui é o meu companheiro Baia. Vamos estar falando, aliás, vamos estar falando de tudo, De tudo. porque pode ser Pode tudo. ser conversa, pode ser prosa, pode ser diálogo, fofoca. Pode ser. Neste mês, nós estamos no mês da mulher, né? A gente está gravando na terça-feira, dia 7. Amanhã já é o dia 8, dia da mulher. Eu vim aqui com a minha camisa, ó. Dá um close. Minha camisa. Lute como uma garota. Já vim aqui já preparada para falar um pouco desse tema tão lindo, né? E eu acho que é peculiar porque com certeza você nesse meio cultural tem histórias. Exatamente. Então, eu sou produtora musical, né? É, E assim, minha história com o machismo em si, ela começa de muito cedo. Algumas pessoas, quando eu chego e falo que no setor cultural existe essa predominância do machismo, as pessoas ficam assustadas. Porque a maioria das Não pessoas, espera isso na cultura. exatamente, acha que o povo da cultura é tudo muito. São pessoas desenvolvidas, articuladas, esclarecidas da vida, mas por mais que sejam até mesmo esclarecidos de fato, nos atos existem mesmo atos machistas. Isso é uma coisa estrutural, né? A gente às vezes é educado assim. Exatamente. Às vezes as pessoas acham que por ser um setor cultural é diferente. Bom, isso começa desde no início da minha trajetória da carreira musical, quando ainda eu comecei a estudar. Bom, eu comecei a estudar música criança ainda, e quando eu entrei para estudar na classe de violão, era comum naquela época violão, guitarra, esses instrumentos terem meninos, predominantemente meninos. Meninas ficava com teclado e sopro. Exato. Então, assim, são os instrumentos que eu sempre gostei, almejei dominar. E na minha classe eu era a única menina da classe de violão, na classe de guitarra. E isso perdurou por muitos anos. É interessante que existia aquela comparação, né, dos meninos com as meninas, do desempenho do curso, né? E eu, como era a única menina, quando eles falavam de menina, estava falando exatamente de mim. Era só eu. Não tinha jeito. Meu professor era homem. Então, era comum, às vezes, ouvir de alguns professores, mas calma, era uma menina, é normal uma menina não desenvolver tanto como um homem. E de fato eu ouvi essa fala por muitos anos, durante essa trajetória lá no início, quando eu ainda era estudante de música. Pois bem, mas vamos buscar no contexto. Na minha casa, minha família, meu pai e minha mãe trabalham, eles ficavam o dia todo fora, era eu e minha irmã, sua caçula. Então, assim, de criança eu já tinha responsabilidades domésticas. Então, eu tinha essa responsabilidade de tentar gerenciar todo o meu tempo, não só com tarefas domésticas, mas a escola, os outros cursos, né? E isso era realmente cansativo, né? Quando eu chegava lá nas minhas aulas de música na classe, eu já chegava cansada. Pensa uma menina de 2 anos já com olheiras. E eu tenho olheiras mesmo, olha aqui, gente, eu tenho olheiras. E eu acho que Mas lá estava sempre vou ficar com. Salles. Exato. Eu chegava no curso como uma panda, né? Por causa do cansaço, essas questões de se gerenciar tempo. Eu tenho que separar um tempo todo dia para estudar o instrumento. E às vezes eu realmente não conseguia por conta do cansaço, né? E aí, quando eu chegava na classe, tinha comparação. Inevitavelmente tinha comparação, né?
Aí, quando você vai olhar o contexto por trás, a maioria dos meus colegas de classe, eles não tinham, por exemplo, tarefas domésticas, né? Então, a carga de responsabilidade, de trabalhos, jornadas deles, em comparação à minha, era inferior, né? Era, por exemplo, colegas que às vezes só tinha a escola e o curso lá, né? Então, inevitavelmente, isso recai sobre o desenvolvimento de qualquer coisa. No meu caso, era música, mas podia ser de uma Podia ser atleta, de outra coisa. né? Uma atleta mulher, né? Pensemos, uma atleta mulher tem que estar descansada para fazer seu treino. Não muda na música, porque a música existe muito treino para ficar boa, né? Então era isso. De novo, anos depois a história se repete, porque eu encasquetei de fazer faculdade de música. A família levou um susto. E lá você estava em desvantagem também. Tinha esse lance também da família, preocupação, né? Por que música? Você ganhou bolsa para fazer outra coisa. De fato, eu ganhei. Eu tinha sido aprovada em direito, eu tinha ganhado bolsa em contabilidade e tinha ganhado a bolsa de sistema de informação, mas essa eu escondi da família. Porque você sabe, né? Porque você vai falar, nossa, minha filha, você podia ter escolhido tanta coisa para música. Sim, eu fui para música e lá na faculdade de música, novamente a história se repete. Na minha classe eu escolhi o violão, na minha classe eu era a única mulher. E eu formei em 4 anos sendo a única mulher da classe de violão. Durante o curso inteiro. Exatamente. Né? Curiosamente, eu fui também fui a aluna da única professora de violão do curso. Para você ver que, de fato, esses locais, em várias áreas, a mulher ainda está em menor número. Exatamente. Então, assim, a história, talvez estou falando a minha história, mas você que está assistindo, talvez você se identifique com isso, porque na minha roda de conversa, as histórias são muito semelhantes, né? Depois que eu formei na universidade, eu encasquetei de fazer engenharia de áudio. E, de novo, a única mulher da clássica da engenharia de áudio. E no setor do áudio em si, a mulher é a minoria, né? E, por favor, se você é do áudio e é mulher, por favor, dá um alô aí. Fala assim, eu tô contigo, Grace. A corrente, Eu não conheço, de verdade. Então, assim, adoraria conhecer uma coleguinha aí, ó, que tá aí na luta junto comigo. A gente trocar figurinhas aí, quem sabe? Então, assim, a história se repete. E existe os desafios. Eu acho que não é exclusividade minha, mas existe o desafio no setor profissional. Meu setor, que é a cultura, toda vez que eu chego para trabalhar, dependente do serviço, seja para tocar, seja para dirigir uma sessão de gravação, enfim, as pessoas falam assim, não, essa é uma mulher, tipo assim, eles já ficam meio bolados assim, será que ela é capaz? É como se você tivesse que fazer uma... Eu tinha que validar assim, a minha capacidade. Tudo que você fez tem que revalidar. Tem que provar que eu sou capaz, assim. E aquela... Às vezes a sensação que eu tenho é que eu não posso errar. Imagina. Porque, assim, eu penso... Se já tem essa expectativa do povo que achar que eu já vou errar fazendo meu trampo, e se eu errar, só vou comprovar que eles estavam certos, entendeu? Então, assim, existe essa carga... Na verdade, não é né? comprovar, é fortalecer esse preconceito, né? Porque, Exatamente. na verdade, a mulher tem a mesma capacidade. E se você observar, isso acontece em todas as áreas. Na política, olha para você ver, a população do nosso país, em grande parte, ou na maior parte, são mulheres. Mas olha nos setores da política. Não só no setor, mas nos espaços de poder em geral. Se nós mulheres, isso eu falo também em questão mundial, somos maioria, a população está em maioria, por que nos espaços de poder somos a minoria? Né? Eu estou falando do setor cultural, sou a minoria no que eu faço, né?
Mas seja lá no setor judiciário, por exemplo, vamos fazer uma pesquisa de quantos juízes mulheres temos em relação a juízes homens, sei lá, no esporte também, né? Não sei, mas, por exemplo, vamos tirar um exemplo clássico, que é o futebol masculino com o futebol feminino, né? Ainda as meninas do futebol feminino estão lutando para ter a mesma oportunidade e espaço que os meninos, não é verdade? E isso inclui também salário. Sim, não, é uma disparidade Discrepância, né? monstra. Né? Existe muito mais incentivo em relação, igual a gente está falando do futebol, para o patrocínio do futebol masculino e também da cobertura da grande mídia no futebol masculino do que do feminino, né? E, de novo, as mulheres, elas têm essa pressão, essa carga que leva, que elas têm que ser boas naquilo, elas têm que ser excelentes naquilo. Porque pensa, se uma menina do futebol, ela erra um pênalti, o que acontece muito, né, no futebol masculino também. Ok. Mas se a menina erra um pênalti, aí você sabe os comentários, meu amigo, os comentários, aí já vem, né? Da mesma forma no dia a dia, por exemplo, bater carro é uma coisa normal. Mas se uma mulher bate o carro, né? É por ser mulher. É por ser mulher. Tem questões que eu acho que a gente não pode desistir, tem que continuar os debates, precisa avançar. Mas, de fato, a gente nota uma disparidade absurda nesses locais, nos espaços, assim, onde está presente o homem e a mulher. É gritante, assim. Às vezes a sensação que eu tenho é que eu preciso de andar com o meu currículo debaixo do braço a todo momento, para provar que eu tenho portfólio, das coisas que eu já fiz, para ter uma certa reconhecimento, sabe? Chegar um pouquinho mais nivelado. Exatamente. E, infelizmente, por mais que nós temos aí discursos em tudo mais que as pessoas inflam e falam, ecoam aí sobre o feminismo, a favor dos movimentos feministas, mas na prática tem muito que melhorar. Isso eu, Grace, falando do meu dia a dia, né? Porque realmente é difícil. É importante a gente ressaltar que o feminismo, ele não propõe o contrário do machismo, né, Grace? Exatamente. A gente sabe, né, isso aí já foi muito divulgado, muito falado, que o machismo é o quê? É a ideia que o homem é superior à mulher. No entanto, o feminismo ele vem para trazer a ideia igualitária. Ou seja, ele não é o contrário do machismo, né? Ele não prega que a mulher tem que ser melhor que o homem. Ele prega que a mulher e o homem têm que ter oportunidades iguais, inclusive no salário, né? Enfim, tratamentos igualitários. Nesse sentido, vou fazer uma provocação. Posso fazer uma provocação? Passa. Se o feminismo ele parte de uma ideia igualitária, eu pergunto, homens podem ser feministas? Pode ser? Assunto dos próximos episódios. Então é isso, gente. Muito obrigada para quem assistiu, acompanhou até aqui. Estejam atentos para os próximos episódios. Esse mês está muito especial, rodeado de assuntos falando sobre mulheres, feminismo e tudo mais que tem aí de baixo atrás desse tema, desse desdobramento da mulher. Então não perca. Pode ser prosa, pode ser conversa, pode ser diálogo, pode ser aprendizado. Pode ser uai. Pode ser uai. Vem aprender com a gente.